Hoje nós vamos refletir sobre um recorrente questionamento a respeito da vida que vale a pena. Sobre você eu desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso assunto de hoje é uma vida rica, baseado em Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21, que nos diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Todos nós temos o desafio de não apenas sobreviver. Ninguém quer viver toda a vida sendo perseguido pelas dificuldades. Não basta apenas sobreviver. Não basta apenas viver resolvendo problemas, porque passar a vida apenas administrando problemas não é viver, é penar. Todos nós queremos viver de verdade. Todos nós queremos sentir que de fato experimentamos a vida enquanto vivemos. Todos nós queremos ter uma vida que valha a pena, que valha as lutas e as dificuldades. Todos nós queremos nos apropriar da vida e viver com significado. E nós podemos alimentar esse desejo, porque existe a possibilidade de vivermos uma vida assim, uma vida rica de significados. Porque uma pessoa pode viver uma vida incrível, não importa a sua condição social. E a história está cheia de exemplos assim, de pessoas que viveram uma vida incrível, sendo elas tanto ricas quanto pobres. Henry Ford era rico, e ele marcou a história marcando a indústria do automóvel. Por outro lado, Gandhi era pobre, e ele marcou a história marcando a sua própria nação, a Índia. Steve Jobs era rico, e ele marcou a história através da tecnologia, possibilitando para todos nós a tecnologia do celular. Por outro lado, David Livingstone era pobre e marcou a história porque ele marcou a África, descobrindo rios e cataratas que antes ninguém conhecia. No entanto, mais importante do que o que a história mostra, para nós que somos cristãos, é aquilo que Jesus nos mostra a respeito disso. Porque Jesus nos mostrou que é possível viver uma vida de significado, e ele nos mostrou isso com o seu próprio exemplo. Enquanto esteve na terra, Jesus vivia com a roupa do corpo, e com a roupa do corpo ele viveu uma vida gigantesca. Mas, além do seu exemplo, Jesus nos mostra também através dos seus ensinos. Ele disse que nós podemos ter uma vida rica em essência, e ele fala dessa possibilidade, ainda que não necessariamente com riquezas. Assim, Jesus mostra que você pode viver uma vida rica se construir um legado bom. Vemos Jesus nos ensinando isso no texto que nós lemos hoje. Estamos diante de uma passagem do Evangelho que envolve a disputa por riqueza em contraste com o próprio significado da vida.
Nesse episódio, Jesus alerta para o risco de se viver apenas para si, porque dessa forma se corre o risco de viver uma vida resumida. E é com isso que nos versículos de 13 a 15 nós percebemos uma maneira lamentável de se viver, configurada através de uma disputa entre dois irmãos. Dois irmãos estavam brigando por herança. Havia riqueza envolvida, porque havia uma herança deixada de pai para filho. Dentro dessa disputa havia falta de consideração. Primeiramente, a falta de consideração de um irmão para com o outro. Um queria ficar sozinho com a riqueza, e o outro queria processar seu próprio irmão por causa dessa apropriação. Sem falar de que também havia falta de consideração com o pai morto, porque eles estavam brigando pela herança material do seu pai e não pela memória dele. Além disso, não havia discernimento espiritual. No versículo 14, nós percebemos que faltava discernimento espiritual na briga entre esses dois. Um deles foi pedir a Jesus que intermediasse uma questão jurídica. Naquela época, essas questões jurídicas eram resolvidas pelo Sinédrio, que era composto de sacerdotes e de doutores da lei. Esse que procurou Jesus não entendeu o ministério de Jesus, que veio trazer o reino de Deus para a vida das pessoas. Dentro dessa demonstração de uma vida lamentável, Jesus alerta aquele homem sobre a avareza, conforme nós vemos no versículo 15. A avareza é o uso egoísta dos bens, é usar para si mesmo a riqueza. E nesse alerta contra a avareza, Jesus disse que coisas não definem a vida de ninguém. Depois desse alerta, Jesus contou uma parábola contra a avareza, conforme os versículos de 16 a 20. Nessa parábola, Jesus conta sobre um grande produtor de alimentos, que em um determinado ano produziu mais do que o esperado. Essa produção gigantesca gerou um problema para aquele produtor, problema de falta de espaço. Qual foi então a solução que ele encontrou? Ao invés de providenciar meios de escoar sua produção, ele resolveu aumentar os celeiros e ajuntar para si próprio. Dessa forma, esse homem quebrou a regra da produção da riqueza. Produção é para circular. A produção da riqueza é para ser distribuída no mercado, para fazer a humanidade se manter e prosseguir. A produção da riqueza não é para o produtor ajuntar para si. O que aconteceria se Henry Ford estivesse estocando todos os automóveis que ele produziu? Talvez durante muito mais tempo estivéssemos andando de carruagens nas ruas da cidade. O que aconteceria se Steve Jobs estivesse estocando todos os celulares que ele desenvolveu? Talvez ainda estivéssemos fazendo fila nos orelhões. E ainda dentro dessa parábola, Jesus mostra o resultado da avareza na hora da morte, conforme o versículo 20. Porque chegou a hora do homem morrer. Esta noite pedirão a tua alma, está dizendo, esta noite você vai morrer. E o que tens preparado para quem será? Diante dessa pergunta, a resposta daquele homem foi ninguém. O que ele preparou não vai ficar para ninguém. Para Jesus, essa foi uma vida inútil. Depois de expor quão inútil foi a vida daquele homem da parábola, Jesus concluiu falando da riqueza segundo Deus, de acordo com o versículo 21. Jesus falou que existem pessoas que são ricas para Deus. As pessoas que são ricas para Deus são aquelas que em vida deixaram alguma coisa para alguém. Que mesmo depois de morrerem, o que produziram, o que deixaram, alcançará e beneficiará a vida de outros. Com essa parábola, Jesus estava dando um verdadeiro tapa na cara daqueles dois irmãos avarentos. Porque Jesus estava falando do pai deles.
Um homem que foi rico para Deus, que viveu uma vida cheia de significado, porque ao morrer deixou algo que abençoaria, que alcançaria a vida de seus filhos. O pai deles lhes deixou um legado. E agora seria a hora daqueles dois idiotas perceberem que era a vez deles produzirem uma vida significativa. Mas eles estavam ocupados demais na briga para perceberem essas coisas. Porque, segundo Jesus, quem é rico para si corre o risco de viver uma vida inútil. Segundo Jesus, mais importante do que ter riquezas é ter uma vida rica. É isso que ele quis definir como ser rico para Deus. Ser rico para Deus é ter conteúdo tanto para si quanto para mais alguém. Numa vida rica, a riqueza não fica estocada. Ela transborda para os outros, qualquer que seja essa riqueza. Segundo Jesus, isso é riqueza. É você ter tanto que tem para si e tem para os outros. Uma vida rica tem tanto que quando morre, que quando deixa o mundo, deixa um legado para quem fica, deixa um rastro de benefícios para aqueles que ficam. Aquele que vive uma vida rica, segundo Deus, tem como responder aquela pergunta incômoda de Deus no verso 20. Esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? E a resposta será, sim, Senhor, enquanto eu vivi, eu preparei. Tem algo que eu preparei. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E a resposta será, Senhor, o que eu preparei não serviu somente para mim, mas serve para os outros, serve para aqueles que ficarem. Esta noite pedirão a tua alma, esta noite você vai morrer. Então a resposta será, então, Senhor, eu morro em paz, porque vivi bem. Então, Senhor, eu entrego a minha alma para aquele que está pedindo. A riqueza, segundo Deus, é um legado que envolve tanto coisas quanto virtudes, valores. Se você construir um patrimônio que vai servir para outros depois que você se for, você já deu um grande passo. Porém, se você viver uma grande vida ao ponto em que, depois de morrer, deixar inspiração para os outros, você deu um passo maior ainda. Diante disso, viva como um canalizador das riquezas de Deus. Deus quer que você prepare tanto coisas quanto virtudes. Prepare então coisas baseadas nas virtudes, baseadas nos valores. Então, viva virtudes de tal forma que essas virtudes abençoem os outros também. Viva como parte do todo. Tenha consciência de que o mundo não consiste apenas de você. Você não vive sozinho. De que você não é o todo. De que não é o único na vida. De que existem outras pessoas ao seu redor. Então descubra o seu lugar nesse todo. E viva esse lugar intensamente. Enquanto você vive, adquira valores maiores do que a sua vida. Valores e virtudes tão grandes que não fiquem somente em você, que não caibam apenas em você, mas que transbordem para outros. Valores tão grandes que depois que você se for, ainda fiquem como inspiração, como motivação para mais alguém. Sendo assim, uma pessoa de vida relevante transfere coisas boas para os outros. Uma pessoa de vida rica em essência e significado não guarda somente para si. Imagine que triste. Você viver só para si e, quando morrer, não deixar nada para ninguém. Não deixar inspiração, não deixar princípios, não deixar motivações. Por outro lado, imagine que alegria. Você ter tanto da vida ao ponto de essa vida não caber só em você. Você ter tanto da vida que depois que você morrer, depois que você se for, deixar rastros de vitalidade para quem ficar. Isso é ser rico para Deus.